A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. E agora, no quadro Mundo Digital, vamos tratar até de uma manchete do Correio Brasiliense da última segunda-feira. Crimes virtuais disparam em Brasília em meio à pandemia. Para falar sobre isso, eu converso com um doutorando em Metafísica, mestre em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, a UNB, o Dr. Frank Ned Santa Cruz Oliveira. Dr. Frank Ned, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Quero aqui inicialmente agradecer o convite e também cumprimentar os ouvintes do Mundo Digital. Vamos lá então, Dr. Frank Ned. O senhor ouviu, leu essa manchete e o que o senhor pode dizer para o nosso ouvinte sobre esses crimes virtuais que estão disparando aqui no Distrito Federal por causa da pandemia? É porque as pessoas estão passando mais tempo no computador e estão se descuidando mais da segurança da própria casa em relação à internet? Sérgio, o que você falou é parte da questão, né? Mas veja, nós vivemos numa sociedade global de dados. Isso significa que cada vez mais parte das nossas vidas, elas acontecem ou tomamos decisões dentro do espaço digital. Com o isolamento social, esse processo de aceleração das pessoas usando a rede intensificou-se muito. Então, passamos a utilizar as redes, os sistemas, as plataformas com maior frequência, e até por uma questão de necessidade, mas nem sempre estamos atentos ou temos a percepção do risco que estas plataformas podem oferecer. Já que estamos falando dessa situação, dessa comunidade de dados, né? Hoje, o que o senhor acompanha de mais equívocos, erros que as pessoas cometem e acabam sendo vítimas desses golpes? Então, dentro dessa ideia de uma sociedade global de dados, né? Nós temos uma questão que é o letramento digital, que é conseguirmos compreender o que representa essas plataformas para além da funcionalidade que tem. E daí nós temos dois grandes públicos que nós percebemos que são muito vulneráveis. Primeiro, os idosos, que os dados do IBGE mostram que o acesso dos idosos à terceira idade, né, aos ambientes digitais aumentou muito. E também as crianças e adolescentes, que são experts em uso de tecnologia, mas não têm maturidade para lidar com as consequências desse mundo. Então, os erros mais comuns que acabam acontecendo é quando a pessoa é iludida dentro de uma técnica chamada engenharia social, como se fosse uma espécie de fraude, né? E ela é induzida, ela é convencida a clicar num link, e aquele link, na verdade, é um link malicioso que vai instalar na máquina dela, no dispositivo dela, um componente que vai roubar senhas, que vai furtar senhas, né? Ou ela faz uma transferência porque ela recebe uma mensagem de alguém se passando por um familiar e sem conferir se aquela pessoa realmente ela faz uma transferência de valores com uma conta informada. Ela, algumas vezes, por descuido, quando recebe algum e-mail de uma origem não confiável, vai lá e acessa um link também, um link que muitas vezes vai levar a um cenário de fraude. Então, a maioria dos problemas são problemas relacionados à não percepção do risco, essa não prontidão aos riscos que o ambiente digital oferece. E como fazer, então, com que as pessoas tenham mais noções sobre a percepção do risco que correm quando estão utilizando as redes sociais, a internet, para qualquer finalidade, seja um trabalho, seja uma consulta, ou até pessoas que acabam colocando itens à venda? Sérgio, esse é um ponto muito interessante e nós temos, assim, três grandes pilares que deveriam ou que devemos, né, buscar o equilíbrio entre eles. Primeiro pilar, o mais simples, é a tecnologia. Então, termos nos nossos dispositivos, né, no smartphone, no computador, uma ferramenta como um antivírus que já ajuda em termos tecnológicos a reduzir os riscos desses ataques, desses golpes mais comuns. Também manter o nosso sistema operacional do computador, do smartphone atualizado, as aplicações que nós utilizamos, os aplicativos, né, sempre buscar manter a última versão. Porque essas correções, além de trazer melhorias, também corrige problemas de segurança. Então, este é o pilar tecnológico. Um outro pilar é o pilar comportamental. Então, nós temos uma prontidão elevada, nós temos a consciência de que esses espaços digitais oferecem riscos e estamos atentos. Se eu recebo uma mensagem, por exemplo, num aplicativo de comunicação, de um contato que não faz parte da minha rede de contatos, indicando um link, uma grande oferta, desconfiar. Se eu recebo até mesmo um encaminhamento de mensagem, até de um próprio familiar, de um amigo,
mas aquilo ali parece algo estranho, perguntar para ele se ele conferiu aquela origem, aquela fonte. Se eu recebo um e-mail, né, de uma fonte desconhecida com uma coisa que é espetacular, ter cuidado com isso. Este é o aspecto comportamental. E o terceiro aspecto é o aspecto procedimental. Nós temos, né, alguns procedimentos de verificação de segurança. Da mesma forma, quando nós vamos nos deitar, nós verificamos se a porta está fechada, né, se a janela está bem trancada. Quando nós saímos do carro no estacionamento público, nós verificamos se o carro está fechado. Nós temos esse cuidado também de verificar se as diversas portas tecnológicas que nós usamos, estão adequadamente protegidas. Vamos falar agora sobre outro assunto muito importante, as crianças que fazem o uso da internet, porque temos aqui casos de pessoas infiltradas nas redes sociais, nos jogos online e também em outras plataformas da internet que são, na verdade, criminosos que estão intensificando o uso no meio virtual para aplicar golpes? Exatamente. Nós estamos falando agora, talvez, dos predadores sexuais, né? Que houve com o isolamento social um crescimento muito grande. Esse número já estava crescendo, porque nós temos hoje um volume imenso de crianças que acessam a internet de forma quase que permanente. E no Brasil, criança é aquele que tem até 12 anos incompleto, e ele tem esse status de criança, né, ou adolescente, porque é um ser em formação. E nesse sentido, ele requer maior proteção, porque apesar de terem conhecimento técnico, facilidade no mundo digital, já nascem com DNA digital, eles não têm uma maturidade para lidar com consequências desse mundo. Então aí cabe algumas questões. A primeira questão é os pais responsáveis terem uma conversa com essa criança logo que já entregou para ela um dispositivo digital e que ela tenha condições de compreender o que aquilo representa. Conversar no sentido de, se alguém fizer uma abordagem estranha, se alguém perguntar onde ela mora, onde ela estuda, qual é a rotina dela, se ela faz curso de língua, se ela fica sozinha em casa, se os pais são divorciados ou não, a criança não responder. Ter o cuidado da criança não usar o nome próprio nas diversas plataformas, ou usar o nickname. E, os pais responsáveis orientar se acontecer alguma coisa estranha, que a criança procure os pais, porque eles irão ajudar. Esse, veja, é um cuidado, né? E é um dever dos pais responsáveis. Além disso, os pais responsáveis precisam estar nesses ambientes. Eu detesto o jogo online. Mas se o seu filho, que é uma criança, adolescente, joga, você precisa minimamente, uma ou outra vez, jogar um pouquinho com ele, conhecer aquele ambiente, entender quais são os mecanismos de denúncia, porque se acontecer algo, você pode rapidamente usar esses mecanismos, né, ver quais são as pessoas que estão conversando com o seu pequeno nesses ambientes digitais, porque, veja, a criança é um ser em desenvolvimento e está ali cheio de inocência. Então, ela não sabe se quem está do outro lado é uma criança também, ou é um adulto, um predador sexual se passando por criança. E conversando ali coisas que ela tem interesse, mas dentro dessas conversas, vira e mexe, ele solta ali uma pergunta: onde você mora? Você fica sozinho em casa? Me passa seu telefone, né? Então, os pais, principalmente, então, estabelecer esse canal de diálogo e confiança e também estarem presentes nesse espaço digital. É até interessante ilustrar aqui com um trecho do texto publicado no Correio Brasiliense. No final de janeiro, uma outra operação da Polícia Civil do Estado de Goiás, em parceria com a Polícia Civil do DF, serviu de alerta aos pais. Infiltrado no jogo Free Fire, um homem de 45 anos foi preso acusado de pedofilia. As investigações revelaram que ele mantinha contato com mais de 65 crianças de 9 e 10 anos de todo o país, incluindo também o DF, e obrigava as vítimas a enviarem conteúdos íntimos sob a ameaça depois de divulgar as imagens e os vídeos na internet. Por isso, a orientação dos pais sempre importante, né, Dr. Frank Ned? Exatamente, Sérgio. Veja que esse trecho da reportagem que você leu para nós aqui, ele reflete exatamente o que nós estamos conversando, a importância dos pais, né, estarem acompanhando esse ambiente, mesmo que não goste. Mas esse ambiente é um ambiente que, sim, ele é lúdico, ele ajuda na formação das crianças, no acelerar da cognição, mas oferece risco. Então, os pais precisam estar presentes nesse ambiente, ver com quem conversa, se a plataforma permite uma conversa direta, conversar com a criança. Porque, veja, esse predador sexual, como essa matéria que você reportou, né, ele vai iludindo gradualmente a criança, até que em algum momento, de forma inocente, a criança manda para ele uma foto nua, por exemplo, e a partir disso ele começa a fazer uma chantagem. Se você não me mandar outra foto, eu vou contar para o seu pai, eu vou contar para sua mãe, eu sei quem é seu avô, eu sei quem é sua avó, eu vou fazer o mal para o seu avô. A criança começa a ficar com medo. Agora, se a família
família estabeleceu aquele ambiente de confiança, aquele canal de comunicação, e a criança sabe que se acontecer alguma coisa, ela pode contar com a família, ela pode buscar ajuda, ela pode falar que ela não vai ser punida e sim vai ser ouvida e acolhida, isto é fundamental para o enfrentamento nessa questão digital. Inclusive, Sérgio, se você me permitir, esta semana o Parlamento Europeu aprovou, né, ou está discutindo lá uma legislação mais rigorosa em relação aos brinquedos conectados online e também jogos online, principalmente em função das questões envolvendo criança e adolescente. Foi aprovado esta semana no Parlamento Europeu, né, e está assim, em discussão ampla lá a questão de fortalecer, então, a fiscalização desses fornecedores de jogos online, plataformas e brinquedos online, que eles tenham maior medidas para proteger as crianças e adolescentes. Doutor Frank, para encerrarmos, como o nosso ouvinte deve se proteger com o uso da internet? É só com antivírus, anti-malwares? O que ele deve fazer então? Porque muitas pessoas acabam buscando soluções gratuitas, mas essa cobertura gratuita é satisfatória? Sérgio, essa é uma pergunta muito importante, né? Então, sim, existem soluções gratuitas que são boas, que atendem a grande parte das necessidades, né? Não aqui nesse momento não conseguiria dizer o nome de uma ou outra, mas pesquisar na internet, nos fóruns confiáveis, o ouvinte certamente vai achar várias delas, mas a primeira medida é que nós falamos, tecnológico, né? É ter um mecanismo de segurança, um anti-malware, um antivírus, que possa ajudá-lo a se blindar tecnologicamente de links maliciosos, né, de softwares maliciosos, coisas que são enviadas. O outro ponto é essa postura de prontidão. Sempre está desconfiando quando recebe um link, uma mensagem estranha, antes de clicar no link, desconfiar, né? E se o ouvinte, em algum momento, ele for vítima de um golpe, né, seja, por exemplo, de uma compra online que ele foi vítima de um golpe, um link que ele clicou, uma transferência que ele realizou, ou até mesmo se ele perdeu o dispositivo, porque o dispositivo hoje tem tantas informações ao nosso respeito, a primeira providência é fazer um registro da ocorrência. Aqui em Brasília, isso pode ser feito online por meio da delegacia virtual, porque este é o primeiro documento formal de que você não está mais de posse de um dispositivo ou que você foi vítima de um golpe, né? E a partir desse momento, você entrar em contato, por exemplo, se for o seu banco, para informar seu banco, então, que você foi vítima, e se for o caso, buscar ajuda ou de um advogado especializado na área ou da própria Defensoria Pública, que certamente poderá acolher essa vítima e dar os encaminhamentos. Muito bem, falamos no quadro Mundo Digital sobre a segurança na internet, já que os crimes envolvendo a rede mundial de computadores vêm crescendo, principalmente durante a pandemia. Conversamos com o Dr. Frank de Santa Cruz de Oliveira, ele que é doutorando em metafísica, mestre em ciência da computação, advogado, e esteve conosco aqui na Rádio Justiça. Dr. Frank, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até uma próxima. Sérgio, muito obrigado pelo convite. Uma excelente semana para você e os seus ouvintes do Mundo Digital. Um abraço. Do Mundo Digital.